Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mostrar aqui como transformar uma instalação 2D isométrica, né? 2D porque a gente está nessa visão XY do CAD, então a gente está trabalhando em isométrico 2D. E para fazer, né, a exportação da nossa instalação para um IFC, é necessário que ela esteja em 3D, ou seja, no plano XYZ do CAD. Então, para quem elabora, né, ou tem aí o costume ainda de trabalhar em isométrico 2D, você pode montar toda a instalação, né, dessa forma e fazer a transformação dela para 3D. Mas para isso é muito importante que todos os tubos, conexões, né, sejam corretamente aí inseridos. Então eu vejo aí, recebo muito projeto que o pessoal não consegue realizar esse procedimento porque não está atento, né? Quando vai desenhar a instalação, deixa marcado aqui o quadradinho 3D. E não, a gente não vai deixar marcado. Por quê? Porque ele tem que estar, né, em XY, está desenhando em 2D, não em 3D. Né? Então, por isso essa opção ela tem que estar desmarcada. E assim, né, você consegue aí inserir a tubulação e desenhar, né, ela em isométrico. Outra questão aí também nesse trabalho em isométrico é que eu vejo aí o pessoal usar o cursor girado, né? Daí gira ali a 45 graus. Mas isso, tá, não é trabalhar em isométrico. Para trabalhar em isométrico, você vai utilizar a configuração do cursor em isométrico. E dessa forma, a gente vai ter aí, né, a configuração do cursor com o giro, que vocês vão então desenhar nesse isométrico 2D, usando a tecla F5, ó, vai traçando lá a tubulação, né, vai girando e colocando aí os trechos, né, de tubo. Vou colocar aqui uns 40 centímetros aqui para frente, por exemplo. Então, depois de traçado a tubulação em isométrico 2D, né, com a configuração do cursor aí isométrico, você vai inserir as conexões. E as conexões a gente também tem que estar atento, ó, em marcar o quadradinho isométrico. Então, dessa forma, quando for inserir o joelho de 90 em unifilar isométrico, vai clicar em inserir e a gente vai ter, né, o giro das conexões inseridos aí corretamente. Bom, então essa é a dica, né, de elaborar aí o seu isométrico. Então, depois de elaborado o isométrico, para a gente realizar essa conversão, todas as extremidades, né, da nossa instalação, ela precisa ser identificada, ou seja, reconhecida como um ponto de consumo. E como que ela é reconhecida como ponto de consumo? Usando a ferramenta de dimensionamento, água quente barra fria, água fria, e vai identificar os pontos de utilização. Né? Aproveitando aqui, outro erro aí que a gente percebeu, né, no projeto, é que aqui é para ligar a pia da cozinha, e tem duas. Né? Você não vai configurar pia e vai colocar dois. Não, a gente vai indicar uma pia para cada conexão, né? Porque se a gente indica dois aqui, vamos estar ligando 4 pias e não é isso que a gente quer, né? A gente quer ligar uma pia aqui, outra pia aqui. Então é uma pia que a gente configura e marca ali na conexão. Então aqui vai ter uma pia, aqui vai ter outra pia, e clicando duplo nessas versões novas, né, do Pro Hidráulica, ele traz os parâmetros de dimensionamento e a gente vê, né, aqui foi ligado uma vazão para uma pia. Então, está identificado corretamente, né, os pontos. Então, eu já realizei a identificação de todos os outros pontos, né, todas as extremidades da nossa instalação. Tem o parâmetro de dimensionamento atribuído, ou seja, identificado como um ponto de consumo. Né? Até aqui em cima, eu não sei para que vai ser usado, mas eu atribuí uma pequena vazão, um pequeno peso, né, só para ele identificar que daqui vai sair água, né? Não vai entrar. E assim ele vai conseguir identificar
qual é o ponto, né, de abastecimento da rede. Então, ponto de partida aí da nossa instalação. Então, agora que a gente realizou toda a identificação dos pontos de consumo da nossa instalação de água fria, acessando a ferramenta do dimensionamento não, né, da ferramenta de legenda aprumada e 3D, a gente vai encontrar o comando gerar 3D do isométrico. Antes de gerar o 3D aqui do isométrico, é importante aqui lembrar vocês, né, quanto à rotação aí da nossa arquitetura, né, posicionei aqui ó, o ponto de referência da nossa conexão de partida. Então aqui é a planta baixa, né? Na planta baixa, ou seja, a arquitetura, aqui eu não tenho a arquitetura, né, desse projeto, mas aqui é a nossa planta baixa e é onde está a projeção da nossa conexão de partida. Então essa projeção aqui eu já marquei, né, na planta baixa. Bom, com isso, voltando aqui o cursor para o modo normal, eu vou iniciar essa transformação, acessando aqui a ferramenta, né, de legenda aprumada 3D, gerar 3D do isométrico, né, ou seja, do isométrico 2D, ele vai transformar para 3D. E eu quero gerar de parte do desenho. Clicando em continuar, vou gerar aí da tubulação detalhada, continuar e vou selecionar aqui a minha instalação isométrico 2D. Selecionado, teclo Enter para finalizar e vou selecionar a conexão inicial que abastece esse isométrico. Então, essa conexão aqui, o adaptador da caixa d'água, por exemplo, né? Dando um OK. Vou indicar em que vista foi criado esse desenho isométrico. Então, clico ali na seta correspondente. Aguardo aí o reconhecimento dos tubos e conexões, né, do Prohidráulica. Aí lá no Prohidráulica ele vai solicitar a localização na planta baixa da conexão inicial. Então, o ponto de projeção dela lá na arquitetura. Vou dar um clique, esse vai ser o meu ponto, né, de projeção. A altura acima do piso. Então, conhecendo aí, né, a cota, está aqui num outro projeto, vendo aqui a cota, ela está a 7,40 m, né? Esse projeto está em metros, então 7,4024. Enter. E ele começa a ler o nosso desenho isométrico 2D e começa a alocar essas conexões 3D isométrico no plano XYZ do CAD. Então, ele localizou ali, né, a cota 724, já posicionou a conexão, o adaptador lá do reservatório, né, ou seja, minha conexão de partida. Aí tem uma conexão de ligação para uma outra instalação qualquer. Vou teclando Enter, né, Enter, que tem aí luvas de redução. As luvas de redução é só teclar Enter. Aí agora é um registro, então esse registro vai estar virado, né, para dentro do ambiente ali da cozinha. Depois a outra conexão que liga a pia. Tecla Enter, ele vai montando para a gente a instalação em 3D, né? Então a leitura que ele faz do isométrico 2D, ele vem então projetando, né, em 3D no espaço XYZ do CAD. Eu só vou indicando aí no caso, né, dos registros a rotação dessa conexão para eu poder então ir dando aqui as direções, né, teclando Enter ou clique para dar o giro da peça. Bom, aí o pessoal às vezes me pergunta, por que você faz um tubo tão
né, tão saindo assim da parede, que quando a gente for mandar para um IFC, né, e for juntar, por exemplo, com um projeto estrutural ou a alvenaria, né, um projeto arquitetônico, se a gente deixa ele bem curtinho e sobrepõe a arquitetura, o que vai acontecer com a nossa instalação? A gente não vai ver ela, né? Então eu deixo bem mais compridinho para quê? Para a gente se ligar à arquitetura, ele vai ver aquele tubo saindo da parede, né? E a gente sabe, opa, ali tem instalação passando, né? Instalação hidráulica, por exemplo. Então por isso aí fica a dica de deixar, né, o tubo um pouquinho mais compridinho para que a gente possa então visualizar lá no IFC, né, no software BIM de arquitetura, visualizar essa tubulação saindo. Bom, montamos aqui, né, o nosso 3D. Quanto ao giro, não ficou certo, né? Então posso pegar essa instalação e dar um giro nela. Vamos colocar aqui pelo topo, só para a gente ver aí que, né, ao montar esse desenho não ficou tão certo assim, ó, a rotação. Então, com o comando do próprio CAD, a gente pode dar um rotate, né, em relação aqui a este ponto. A gente dá um giro na instalação, que eu não conhecia, né, como é que estava essa arquitetura, como foi feito o isométrico, né, eu já recebi assim pronto. Então, ajeitei aqui, né, a rotação da minha instalação na arquitetura. Bom, gerado então o 3D da nossa instalação, nessa geração aí do 3D, teve alguns trechos, né, de tubulação que ele não conseguiu inserir. Não tem problema, você pode vir aqui no inserir tubos e vai encontrar, né, um material PVC marrom detalhado. Agora sim a gente tica esse quadradinho 3D, né, porque a gente vai inserir nas referências de coordenada XYZ do CAD. Então esse quadradinho tem que estar marcado. Clicando em inserir, é só clicar de uma conexão para outra, e assim, né, a gente tem o tubo 3D inserido. Essa também é uma forma, né, da gente montar já a instalação em 3D, para não ter esse trabalho, né, de conversão do isométrico 2D para 3D. Você já pode trabalhar aí no ProHidráulica em 3D. E aí, né, um passo a menos para a gente poder então exportar para IFC. Então, exportar para IFC, a gente vai encontrar ali na ferramenta BIM, é um módulo opcional. Então, se você tiver comprado esse módulo, os botões eles vão estar ativos, né? Se não tiver, então ele vai trazer ali bem apagado, né? Não vai conseguir então exportar. Eu vou exportar aqui para IFC 2x3. Dou um nome para o arquivo IFC, né? Hidráulica para Revit. Vou salvar e selecionar o projeto em 3D. Então, eu seleciono o projeto em 3D, teclo Enter para finalizar. O ponto de referência, né, desse pavimento, então, aonde vai estar aí a nossa coordenada de exportação BIM. Aqui vai ser o térreo e a nossa coordenada 00. Então, dou um clique e informo, né, que esse ponto que eu acabei de marcar aí no desenho vai ser relativa à coordenada 00 da nossa arquitetura, do nosso projeto estrutural, né, do nosso projeto elétrico. Então, se todo mundo exporta essa pontinha aqui da arquitetura na mesma coordenada, ao sobrepor, né, os projetos IFC, a gente vai ter direitinho, né, a instalação coincidindo com a parede, coincidindo lá também com a instalação elétrica, né, não cada uma aí perdida em cada região aí, né, do seu modelo BIM. Então é muito importante combinar essa coordenada de exportação, né? Qual vai ser o ponto comum aí para a gente exportar a nossa instalação? Então, combinado, feito aí a exportação, essa aqui é a nossa coordenada 00, né, lá no IFC. Vou informar lá o projeto
térreo hidráulica, dar um OK e aguardar então essa exportação para o formato IFC. Ele vai solicitar, né, se a gente quer uma exportação simplificada ou demorada ou detalhado, né? Então cada nervurinha ali da conexão acaba sendo aí gerada. Eu costumo gerar uma simplificada para a gente ter aí rapidamente, né, o arquivo IFC. Então ele vai dar o aviso que o arquivo IFC foi criado, o local, né, o endereço onde foi criado. E feito então, gerado esse arquivo, vamos abrir aqui a minha área de trabalho, para onde eu mandei, né, esse arquivo IFC. Então tá lá, ó, hidráulica para Revit IFC. Esse é um arquivo que a gente pode abrir com os visualizadores, né, de IFC, como o DDS CAD Viewer. É um freeware da Nemetschek que o pessoal consegue aí, né, abrir arquivos IFC e visualizar o seu conteúdo. Então aqui eu consigo visualizar, tá lá o meu registro, né, a luva de redução, as conexões, os tubos. Então gerou o arquivo IFC e nesses visualizadores de IFC não tem nada de template, nada disso, né? A gente só vai visualizar aí os elementos tridimensionais com a informação BIM, e aí no caso, né, o tubo PVC soldável marrom de 25 milímetros. Mas atualmente todo mundo aí tem procurado fazer o projeto BIM para ser integrado, né, no software Revit, por exemplo, né, que é um software de arquitetura BIM. Então, para ter essa interface, né, com o Revit, eu vou abrir aqui o Revit, né, vamos abrir ele desde o início. Aqui a gente estava fazendo os testes para ver se abria direitinho. Então, abrindo aí o Revit, desde lá do início, né, fechando aqui tudo. Então, quando você abre o Revit, a gente tem essa tela, né? O que você vai fazer? Vai clicar em novo, modelos novo, vai criar aí um modelo, quiser chamar, né? Modelo hidráulica, pode? Pode, sem problema nenhum. E se não tiver nenhum modelo aí, você pode selecionar o nenhum e dar um OK. Então é um projeto que foi feito em metros. E aí aberto, né, um projeto novo em metros. Para você carregar aquele arquivo IFC, existem aí duas formas, né? Abrir esse arquivo ou fazer ali, né, tem uma opção lá de visualizar, colaborar. Então, aí nas opções, né, do próprio Revit, ele deixa aí inserir, né, vincular no seu modelo Revit um arquivo IFC ou abrir, que é o que eu quero, né, mostrar para vocês como abrir. Então, quando forem abrir um arquivo IFC, isso não é só para o ProHidráulica, né? Para qualquer outro arquivo IFC que você tente abrir aí no Revit, o primeiro passo é carregar um template, né? Então, entrando em arquivo, abrir, opções IFC, você vai carregar um template, né? Aí eu tenho um template exemplo, tá? Não é do ProHidráulica, é um template de hidráulica, né? Que pode ser usado aí com ProHidráulica. Então, carregado esse template de hidráulica, tá? Não precisa ser bem esse, né? Pode ser qualquer outro template de hidráulica. Aberto um template, agora sim você pode ir em abrir, abre um arquivo IFC e vai, né, então buscar o arquivo que foi gerado, clicando em abrir. Aí sim, né, você vai conseguir visualizar os tubos e conexões que foram gerados lá no ProHidráulica
dentro do Revit. Tá? Então, no Revit você precisa ter um template, porque sem esse template, ao abrir, vai abrir um vazio, né? Não vai abrir nada, só vai abrir o arquivo, mas não vai carregar as informações, né? Não vai importar. E aí, nesse caso, o que ele está fazendo é uma correlação, né? Do objeto lá do ProHidráulica para o template do Revit. Então, fazendo essa correlação, conexão, tubo, eu passo então a conseguir visualizar essa instalação dentro do Revit. Então, aproveitando aí enquanto ele está importando, muitas vezes o pessoal me pergunta: eu tenho que ter o Revit instalado no meu computador para poder gerar, né, o IFC no ProHidráulica? Não, você pode estar trabalhando em computadores diferentes, né? O importante é gerar o arquivo IFC. Esse arquivo IFC, então, você vai compartilhar com seus colegas de outras áreas, né, de projeto, para então ter essa integração BIM. E agora, né, que foi aberto, utilizando ali a vista 3D do Revit, tá lá, né, a nossa instalação. Então, só mudando aqui para um estilo de visualização sombreado, né, a gente visualiza ali a conexão, os tubos, tudo que foi elaborado lá no ProHidráulica, exportado na IFC e aberto aí no Revit. Por isso aí, né, é importante ter o template, né, carregar um template de hidráulica antes de abrir o arquivo IFC, ok? Então, essa é a nossa dica aí para vocês girarem. É uma vez, né, carregado o IFC, para você não ter que ficar, aguarda todo esse tempo de conversão, né? Se você tem aí o Revit e vai passar para uma outra pessoa que tem Revit, para não ter esse tempo de conversão, de ter que carregar template, já vem aqui no Revit e salva como, né? Salva lá como um projeto de hidráulica, né? ProHidráulica Revit, a versão lá do Revit, né, se for o caso, salva. E esse arquivo, então, que já está no Revit, você pode mandar para outra pessoa que tem o Revit, né? Que aí já não é mais ProHidráulica, né? Aí é Revit. Então, o ProHidráulica, ele gera o arquivo IFC. Por que o IFC? Porque é um BIM que a gente chama de Open BIM. Você pode abrir tanto no Revit como no ArchiCAD, pode abrir lá no CPCAD, né, através do BIM Server Center. A gente pode carregar esse modelo IFC no BIM Server Center para de repente integrar com a estrutura lá do CPCAD, que eu acho muito bacana para quem for, né, projetar aí com o todo, já vai ver aonde está passando a tubulação, prever aonde tem que furar uma viga ou já prever um furo na laje, né, e dessa forma já ir resolvendo nas interferências que vão existir durante a construção. A gente já resolve, né, essas interferências antes de construir. Bom, então fica aí a nossa dica para como elaborar, né, o projeto lá no ProHidráulica. Então, resumindo aí, né, tem que estar em 3D. E aí, estando em 3D, você vai conseguir exportar para IFC e como abrir aí, né, no Revit. Então, é importante ter um template de hidráulica para poder abrir esse arquivo IFC gerado, né, pelo ProHidráulica. Bom, obrigado a todos por assistir o nosso vídeo e até a próxima!